Olá pessoal, esse é um vídeo onde nós vamos falar especificamente de orgonite para a saúde. Se você não sabe o que é orgonite, está chegando agora, eu peço que você volte na playlist do nosso canal, olhe os primeiros vídeos para que você possa entender o significado dessa poderosa ferramenta nas nossas vidas. Esse vídeo de hoje ele foi motivado por uma dúvida da Leia Santos, uma seguidora do nosso canal, que ela me motivou a buscar mais informações sobre esse tema, que o padrão dos orgonites em si é o que já foi falado nos vídeos anteriores. Mas se você pensar que o orgonite é um sistema multidimensional, você pode adicionar outros elementos para que esse programa que você está fazendo, que é o orgonite, eu chamo dessa forma, ele possa ter outras funções. Então, ela pediu se existe possibilidade, agradeço desde já por sua dúvida, tá, Leia? No nosso canal, ela perguntou se existe possibilidade de fazer um orgonite para a saúde do sistema renal. Não entrou em detalhes, mas não é necessário, eu vou seguir alguns conceitos da medicina chinesa e a gente vai debater aqui no decorrer desse vídeo. Aproveitando o gancho do vídeo dela, eu também pensei em fazer um vídeo na sequência para problemas pulmonares, bronquite, asma brônquica, entre outros que possam estar acometendo os pulmões, fraqueza no pulmão, eczema pulmonar. Agora, no decorrer dos vídeos, eu vou mostrar alguns conceitos e o que são elementos, né? Eu estava procurando meu flip chart, acabou o papel, então vou fazer no caderno mesmo. Vou mostrar para vocês o caderno, mas vocês vão escutar a minha voz no fundo. Então vamos lá, pessoal. Aqui o orgonite que nós estamos falando desde o começo dessa playlist. Resumidamente, ele é um sistema energético composto por metal, madeira, espirais de cobre, tudo ali junto, cristal de quartzo, tudo isso junto forma o que, gente? Um sistema energético. Esse sistema energético, eu não falei sobre isso nos vídeos anteriores, tá? Mas é interessante que, por que você sempre coloca um cristal? Você pode botar vários cristais, até teve uma outra seguidora do nosso canal, a senhora Lourdes Passos, ela perguntou, posso usar jaspe vermelho, pó de silício? Pó de silício é o quartzo. Senhora Lourdes, pode sim. Todos os cristais que você conhece, principalmente se você souber as propriedades de cada cristal, você pode estar usando sim no seu orgonite. Então, o cristal mestre, o que ele vai fazer no seu orgonite? Ele vai comandar todo o seu sistema energético. É tipo, não tem aquele filme do Senhor dos Anéis, um anel para todos governar, mas só uma brincadeira, mas é assim, ele vai governar todo o seu sistema e a função do cristal mestre, você vai programar ele para que ele ordene tudo que está ali no seu sistema energético do seu orgonite a cumprir a função que você determinar. Todo cristal pode receber um programa. E aí, aproveitando um gancho também, que é muito importante, todos os cristais que você for colocar no seu orgonite, você não vai comprar um cristal da loja diretamente e colocar nele, você vai limpar ele com água com sal, vai deixar pegar um pouco de sol, de luz da lua. Tem pessoas, quem tem possibilidade, quem não tem pressa para fazer o orgonite, você deixa ele exposto, né, na terra, perto de uma árvore, por um ciclo de lua, pegando a força da terra, força da água, do sol, da lua, por 28 dias. Quem tem essa possibilidade, é óbvio que é muito melhor, né? Os meus aqui, todos os meus cristais foram desses orgonites, principalmente, estão sendo feitos aqui no canal, todos foram limpos, todos foram desprogramados, para que você tenha um orgonite, gente, de qualidade. Porque se você pegar
né, aí que eu acho que é interessante vocês estarem sempre atentos. Quando comprar é importante quando você vai comprar algo pronto, você saber a procedência, saber como a pessoa faz. E aí entra o seu conhecimento. Se a pessoa, por exemplo, pega um cristal da loja de cristal, aqueles pacotes de cristal, aquilo passaram na mão de quantas pessoas passaram naquela loja, pegaram os cristais, ficou com aquela impregnação ali. Aí você faz um orgonite até bonito, com todos esses cristais sem ter limpado. Aquela energia impregnada do cristal vai para o teu orgonite. Então você começa a gerar o que a gente chama de orgônio negativo, prana negativo ao invés de positivo. Então por isso que você tem que ter todos os cuidados. Quando você faz um orgonite, você não deve ter pressa. Você tem que ter ação e planejamento. Mas a pressa não, porque você pode pular alguma etapa. Mas mesmo que você não tenha condições de fazer, você vai se preocupar com quem você for comprar, se a pessoa tem esses cuidados. Aí é um orgonite de confiança para você comprar. Ok? Então vamos lá. Então, como eu estou pensando agora especificamente, isso serve para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de questão na saúde que vocês queiram resolver. Eu vou usar um outro conhecimento, na verdade eu vou usar dois conhecimentos. Eu já vou falar em seguida. O primeiro eu vou usar da medicina tradicional chinesa. Nós temos 5 órgãos na medicina chinesa que estão relacionados com os elementos da natureza, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. Então a gente tem o coração, tem o baço, o pulmão, o rim e o fígado. Isso são órgãos energéticos que existem no corpo humano e que estão relacionados de certa forma com o nosso órgão físico. Então, como a dúvida da Leia, ela falou assim, eu gostaria de tratar o meu rim. Na medicina chinesa, a gente costuma, quando você quer tratar um órgão, você usa uma energia para tratar esse órgão, mas você também trata o pai e a mãe, o avô e a avó. Quem é o pai e a mãe do rim? É o pulmão. Por isso, quando a pessoa está muito triste, com problema no pulmão, afeta o rim. Aí entra os sentimentos, mas enfim, eu não vou entrar muito nessa parte agora. Apenas para ilustrar. O pai e a mãe do rim é o pulmão. E quem é o avô do rim, que seria o pai e a mãe do pulmão? Seria o baço. Então, se eu tratar o baço, se eu tratar o pulmão e o rim, de certa forma, eu estou tratando o meu órgão energético, que é o rim. E como a gente fala na medicina chinesa, quando uma pessoa tem qualquer problema, dor, disfunção, fraqueza no órgão, o que daquele órgão está abalado, seja por um qi estagnado, que a gente fala, um vento-calor, vento-frio, seja por uma falta de qi no sangue, aquele órgão está com energia represada. A dor na medicina chinesa que nós falamos é energia estagnada. Então, energia parada, água parada não traz doença, água em movimento traz saúde. Na medicina chinesa, quando se coloca uma agulha em um ponto no meridiano, você está desobstruindo aquele meridiano. Então, esse orgonite que nós vamos fazer, ele vai ter a função de movimentar a energia do rim. Movimentar usando os conceitos da energia chinesa. Então, eu vou colocar, por exemplo, nesse orgonite, eu vou colocar, por exemplo, um cogumelo do sol. Por que o cogumelo do sol? Porque o cogumelo do sol atua direto no pulmão. O cogumelo do sol atua no pulmão. E o baço? O que eu poderia botar no baço? Ervas da medicina chinesa que atuam no baço. Eu não lembro de todas de cabeça, mas erva doce. Geralmente são coisas doces, né? O doce vai para o baço.
Mas eu colocaria aqui erva doce, só que eu estou sem em casa no momento, então eu vou inventar. Vou usar o ginseng, também tonifica o baço. Vou usar uma cápsula de ginseng. A gente vai usando também, gente, a criatividade. Então aqui, ó, para o baço eu vou usar uma cápsula de ginseng. Ok? Então eu vou usar uma cápsula de ginseng. E para o rim, pessoal? O que eu posso usar para o rim? Para o rim você pode usar um sal marinho, gergelim preto, também estou sem. Eu vou usar aqui no caso esse orgonite, ele está sendo feito especial, como eu falei lá nos comentários, para a dona Leia, que fez esse comentário. Então isso eu vou mandar para ela pelos correios. Eu poderia botar gergelim e eu poderia botar linhaça. Como eu não tenho a linhaça em semente, que atua no rim, feijão também, poderia botar um feijão. Como eu não estou com isso agora, eu vou usar uma cápsula de óleo de linhaça. Então aqui para o rim eu vou usar eu poderia usar um feijão, poderia usar linhaça dourada, só que eu não estou com nada disso, então, mas eu tenho uma cápsula de linhaça dourada. Então essa cápsula de linhaça dourada vai entrar na formação do orgonite. Que está aqui. Então aqui é uma cápsula de linhaça dourada. Vai entrar no orgonite. Então eu tenho 3 elementos aí que vão potencializar. Queria falar para vocês também sobre esse livro aqui. Esse livro é de Ibrahim Karim. Quem foi Ibrahim Karim? Depois eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre ele. Mas Ibrahim Karim, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Ele foi um menino que nasceu, não lembro o nome a data quando ele nasceu, mas ele desde pequeno ele conseguia fazer, ele via o formato da energia do corpo, dos órgãos, existiam assinaturas energéticas, e ele fazia isso desde pequeno. Quando ele fazia essas assinaturas, quando uma pessoa estava doente, ele via que esse formato energético tridimensional que ele conseguia captar ficava desregulado. Então, quando você fazia esse formato, você forçava de alguma forma a energia a se autoequilibrar. Então, você criava assinaturas energéticas para os órgãos, para a imunidade, para uma série de fatores. E é muito conhecimento que se tem numa vida, gente. Às vezes, a gente vai juntando o conhecimento de vários mestres que passaram nessa encarnação, nessa vida, e você vai juntando você sozinho não consegue fazer tudo isso. Então tem o conhecimento do Reiki, né, com os orgonites, aí ele parou ali. Aí hoje já se tem o conhecimento do Ibrahim Karim, que trouxe conhecimento da biogeometria sagrada, que você pode usar. Você pode associar isso ao conhecimento da medicina tradicional chinesa, da homeopatia, e por aí vai, né? E aí você vai dando continuidade. Então você não precisa mais hoje fazer um orgonite igual faziam o orgonite básico, que é muito forte, mas você já pode levar o teu orgonite para outro patamar. Então, continuando aqui, segundo o Ibrahim Karim, então, Leia, esse seu orgonite ele vai ter elementos da medicina tradicional chinesa que vão atuar nessa causa, e existe aqui, segundo esse autor Ibrahim Karim, formas energéticas que atuam no equilíbrio do rim. Então eu fiz aqui essa forma energética aqui para você, seguindo o conhecimento de Ibrahim Karim. Então isso aqui vai estar também, na confecção do seu orgonite, ok? Dando continuidade ao vídeo anterior,
Nós falamos sobre a função do orgonite, falamos sobre o que é um sistema energético, o que é um cristal mestre e, principalmente, que nós podemos usar elementos da medicina tradicional chinesa, da homeopatia e da biogeometria sagrada, que eu recomendo esse livro a todos, Biogeometria Sagrada de Ibrahim Karim. Para mim, um grande mestre que ainda está vivo, tem muito conhecimento, falando sobre o uso da biogeometria, como que isso pode harmonizar a sua vida, a sua casa e o seu campo energético. Então, todo cristal mestre vai gerir uma função. De certa forma, esse orgonite seu já está sendo programado, fabricado, pensado para isso. Mas você, quando você receber o seu orgonite em mãos, você vai pegar ele em mãos, vai se concentrar no cristal mestre que você vai ver no meio dele, e ele vai ter essa função. Você vai programar ele que, a partir de agora, esse orgonite tem a função de trazer saúde para o rim, com a força de todos esses elementos, o rim da pessoa que você quer, eu não sei se é o seu, ou se é de alguma pessoa que você quer ajudar. Aí você vai nomear, você vai atrair, desintegrar e transmutar toda a energia que está estagnada nos rins, toda a dor que a pessoa está sentindo, toda doença. Se for pedra no rim, você vai desintegrar a energia dessas pedras renais. Tudo isso, ok? Aqui, gente, eu não estou prometendo nenhuma cura, mas uma coisa é certa, é uma grande ferramenta de cura e uma grande ferramenta como auxiliar no processo, tanto físico, emocional, mental, e você vai colocar a sua fé. Ok? E nada que você está tratando no meio alopático, no meio da medicina tradicional, vai mudar. Isso é só um plus, uma coisa a mais que você vai fazer para a sua saúde. Então, esse aqui é um cristal mestre, vai estar no seu orgonite. Você vai programar ele da forma que você achar melhor. E o que potencializa esse programa? Os elementos adequados. Quem são esses elementos adequados? Elementos que eu preciso. Eu vou botar um pouco de sal marinho mesmo, pego do mar, no seu orgonite, porque tudo que você tem sal, ele direciona energia para o rim energético. E rim físico também, não é à toa que quem tem problema renal deve evitar comer o sal, mas aqui eu estou falando da parte energética. Então, eu quero que ele direcione essa energia para o seu rim. Então isso aqui vai ficar num sistema formado assim, uma espiral de cobre. Eu quero que ele direcione isso para o seu rim, ok? Então isso, se você tiver os elementos adequados, o teu orgonite vai funcionar melhor. Ah, mas eu poderia simplesmente pegar um orgonite normal e programar ele para isso. Claro que sim. E vai funcionar também. Mas aqui eu estou dando mais elementos, a força dos elementos para ele. Quando você tem uma pessoa que está com um problema específico, se a pessoa está com problema no coração, está com fogo no coração, muito excesso de yang no coração, ela vai tomar chá de alecrim e vai passar mal. Ela vai tomar uma substância que é muito yang, uma canela, vai passar mal. Então, tudo tem que ser de acordo com o objetivo. Então, todos os elementos que estão aqui estão em harmonia com o objetivo pretendido. Então, o que eu vou ter de resultado? Eu vou ter o movimento do orgonite, o movimento gera vida. Essas energias aqui nunca vão ficar sujas dentro do orgonite, porque existe um movimento. Ela vai estar, ela pode tomar sol, pode pegar chuva.
e ela vai estar transmitindo essa identidade energética. Então, o movimento gera vida, que gera saúde, e eu tenho um resultado final. Então, além disso, eu me esqueci de falar que é muita informação. Você pode colocar também, Léo, concha de ostra. Eu vou montar aqui agora o seu orgonite aqui, que estava faltando ele para a gente dar continuidade à parte da resina, né? Então, eu tenho aqui uma espiral de cobre, vou colocar ela aqui, ó, nesse orgonite aqui, ó. Ih, ficou muito grande, vamos lá. Deixa eu dar uma diminuída nela aqui, tudo ao vivo. Olha que bonito, ó. Ele vai ficar assim. Ok? Depois eu vou botar um metal, só para a gente entender o vídeo. Eu vou ter essa assinatura energética que eu quero para o seu rim. Eu vou ter vou deixar isso por cima. Eu quero o ginseng atuando, que o ginseng também atua não só no rim, ele atua no corpo todo. Eu vou botar um cogumelo do sol menor aqui. Um cogumelo do sol. E a cápsula de óleo de linhaça. Ok, Lê? Eu poderia botar cristais também que atuam nisso, mas eu não tenho no momento. Aí você teria que pesquisar. Aqui vale o conhecimento. O que você pode fazer, o que você pode alcançar. Eu tenho certeza que isso aqui dificilmente vocês vão encontrar pronto. Só sobre encomenda, para uma pessoa também ter esse tipo de conhecimento. Mas não é uma coisa que você vai encontrar pronta. Um orgonite para o rim, um orgonite para o pulmão. Porque envolve muitos conhecimentos. Aqui eu estou falando de medicina chinesa. Aqui eu estou usando conhecimento de Ibrahim Karim. Também, Léo, eu posso usar concha de ostra, que atua no rim. Então, isso aqui são conchas de ostra mesmo. Eu posso botar aqui conchas de ostra. Olha que coisa bonita. E depois eu vou botar o metal aí, tá? Pó de metal. O seu eu vou fechar com uma chave de ouro aqui, você vai ver só. Aí depois dessa, ó, eu considero que não precisa botar muita coisa não, ele tem que ficar também visível. Essa assinatura energética é muito forte. Ó, então eu tenho concha de ostra atuando aí no rim diretamente. E por último, espera só um momento. Por último, eu vou colocar, caraca, olha ali, esse seu orgonite ficou muito poderoso, hein? Eu vou colocar uma pepita de prata no seu orgonite. Por que a prata, gente? A prata, ela atua, na cabala, né, ela é representada por Yesod, que é a fundação. E tem a ver com a energia ancestral do rim também, com o elemento água. Então ela vai estar aqui, ó, como metal, também mandando essa energia aí para o rim. Então, eu posso botar outros metais, gente, posso botar ouro, eu posso botar chumbo, você pode botar o metal que você quiser, a planta que você quiser, desde que você também esteja seguindo uma lógica, uma harmonia, ver se faz sentido o que você está colocando. Não botar só por botar porque tem um propósito. Se você estiver fazendo uma coisa para defesa, né, ou para prosperidade, você pode, se tiver condições também, né, pode botar um pó de ouro. Aí não existe limite para isso. Então, aqui nós praticamente acabamos o orgonite para o rim. Vocês viram como ficou aqui. Depois vocês vão ver o resultado dele final pronto.
E eu na resina eu vou colocar também o azul de metileno. A cor do rim é azul, então ele vai ficar meio azulado, vai ficar uma coisa muito bonita. Gostaria de agradecer vocês, todas as perguntas que vocês trazem para o nosso canal, todas as pessoas que seguem nossos vídeos, nos ajudam muito a crescer. E eu vou compartilhar para vocês aqui uma coisa. Eu na minha família estou com um caso grave de uma doença pulmonar e eu estava usando várias técnicas isoladas, né, fitoterapia, homeopatia, fora todo o tratamento alopático, mas não me veio até então o desejo de ter criado um orgonite, né? Eu falei assim, às vezes a gente tem o conhecimento, mas falta um gancho para você ter um start. Então, quando você, Leia, falou dessa sua dúvida, me veio uma luz. Eu vou fazer um orgonite também para um tratamento pulmonar, seguindo essa mesma lógica que eu falei aqui para vocês, mas com outros elementos, e vai ser uma coisa bem exclusiva. Então, eu te agradeço por sua dúvida, porque ela acabou também me ensinando e me forçando a usar esse conhecimento de outra forma, né? Então, só aqui deixando uma luz aí para quem queira, né? Se eu fosse fazer uma coisa para o pulmão aqui, seguindo a mesma lógica, eu não vou gravar um outro vídeo, porque tá tudo aqui. Vocês só precisam analisar a lógica. Então, eu quero tratar o pulmão. Quem é o pai do pulmão? O baço. Quem é o avô do pulmão? O coração. Então, o que eu poderia usar como ervas na medicina chinesa para esse caso? Mulungu, melissa, para o baço, erva doce, outras sementes ou ervas que agora não está me vindo na cabeça. E para o pulmão, cogumelo do sol. Cogumelo do sol. Então, eu fazia essas 3 situações. Como pedras, eu poderia usar a fluorita verde, fluorita violeta, porque o pulmão está muito ligado a emoções, né? Que está ligado à tristeza, está muito ligado ao sistema límbico também, ao controle, né? Coisas que você passou, que não consegue se desprender. E a fluorita verde, ela atua muito no sistema emocional, trazendo equilíbrio para o sistema límbico de uma forma geral. Então, eu usaria fluoritas nesse caso facilmente, fora as assinaturas de biogeometria que eu teria que pesquisar uma a uma, qual que seria melhor usar, e eu acredito nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.